Coríntios, capítulo 9, verso de número 16, que diz, vou usar a tradução que está no telão: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém? Feche os olhos onde você está. Soberano Deus, amado Pai, Senhor Jesus, nesta noite eu quero te apresentar as nossas vidas diante da Tua presença. Venho te pedir que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós e que verdadeiramente, Senhor, nós nesta noite venhamos ser alcançados pela Tua presença, pela Tua graça e pelo Teu amor. Toma os Teus filhos em Tuas mãos e faça o Teu milagre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Estas são as palavras do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história. E esta palavra, ela acontece em um momento de exortação. Nós temos a epístola chamada de 1 Coríntios, que na verdade é a segunda carta de Paulo escrito aos Coríntios. Ainda que seja a primeira, não é a primeira, é a segunda, porque a primeira se perdeu. E essa carta, ela foi escrita para resolver alguns problemas. A igreja era uma igreja estabelecida em uma cidade nova. Coríntios era uma cidade nova, uma cidade com muito trânsito, com muito mercado acontecendo, uma cidade se estabelecendo, e ali tinha uma igreja num território grego, que tinha muitas tradições, que tinha muitos deuses, mas ali estava nascendo uma igreja de Cristo, uma igreja estruturada na verdade, uma igreja estruturada no poder de Deus e na presença de Deus. E Paulo então começa a escrever esta carta na intenção de resolver alguns problemas. O primeiro problema que Paulo vai tratar nesta carta é a divisão da igreja. A igreja, ela estava se dividindo. O segundo problema era o espírito mundano que estava invadindo a igreja. O outro problema era a irresponsabilidade dos pregadores com o evangelho de Cristo. O outro problema era sobre a imoralidade que estava acontecendo. Outro problema era sobre o litígio. Outro problema era sobre a imoralidade sexual. Outro problema era sobre o casamento. O outro problema era sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. E o problema que ele vai tratar no capítulo 9, que faz ele fazer menção do texto que hoje nós estamos ministrando aqui, era sobre o direito dos apóstolos. Por quê? Porque esta foi uma das igrejas que Paulo teve que trabalhar para sustentar a si mesmo. E Paulo então no capítulo 9 ele começa a falar sobre o direito que o apóstolo tinha. E um dos direitos que o ministro tinha era de ser sustentado pela obra de Deus, porque ele trabalhava para a obra de Deus. Mas aquela igreja não ofereceu o que ele precisava para sobreviver, e ele ficou obrigado a trabalhar para se sustentar. E a falta de recursos financeiros não tirou o desejo dele de anunciar o evangelho. Ele vai dizer no capítulo 9 sobre o direito de viver da obra, de ser sustentado pela obra. Ele vai dizer que esta igreja de Corinto não o sustentou,
Mas ele vai falar que mesmo não tendo condições financeiras, mesmo não levantando recursos daquele lugar, ele não tinha motivo de se calar, e o que ele tinha era motivo de proclamar o Evangelho, porque esta era uma obrigação dele, a de anunciar o Evangelho. Então esse texto, ele está condicionado a todo uma situação. Paulo vai falar isso porque ele estava exortando a igreja, mas ele vai trazer para nós uma mensagem muito consolidada sobre o importante para mim é pregar o Evangelho. O importante é eu pregar o Evangelho independente das situações. Eu com dinheiro no bolso ou sem dinheiro. Paulo vai dizer em outro texto, que às vezes é um pouco mais interpretado, que diz: em todas as situações eu sou mais que vencedores, seja no pouco, seja no muito, seja na alegria, seja na pobreza, em qualquer situação Ele está comigo e é Ele que vai me dar força para continuar. Então Paulo, ele vai mostrar a primeiro momento a experiência que ele tem com Deus, a experiência que ele teve com Cristo, a presença de Deus na vida dele, e isso o fazia ser motivado a pregar o Evangelho. Hoje nós estamos celebrando neste lugar o culto de missões, e o que é missões? É divulgar o Evangelho a outras nações, a outros povos, a outras culturas, e o que nos faz anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos missões, pastor, mas nós também temos evangelismo. O que é o evangelismo? Evangelismo urbano, por exemplo, que é nós anunciarmos o Evangelho na nossa cultura, no nosso povo, no nosso meio, aos nossos vizinhos. Primeiro vem evangelismo, para depois vir missões. Mas eu anuncio o que? Eu anuncio o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, ele é o poder manifesto de Deus. Eu me lembro um dia, eu estava sentado numa parada de ônibus, e eu perguntei: Deus, me defina melhor o que é o Evangelho. E foi uma das melhores respostas que eu tive, foi a resposta que veio de Deus. Porque é engraçado quando a gente cai na vida, quando a gente cai no mundo, quando a gente nasce. Quando eu nasci e você nasceu, as coisas já estavam andando, não já? As coisas já estão andando. Quando eu nasci, a educação já estava acontecendo. Quando eu nasci, a igreja já existia. Quando eu nasci, a família já existia. Quando eu nasci, tudo já existia. E você cai na vida e parece que você tem que aprender tudo de uma hora para outra. E quando nós chegamos na igreja, não é diferente. Você sempre, você está ouvindo pregador, parece que você já chegou e alguém já aprendeu um monte de coisa antes, e você tem um monte de coisa para aprender. Nós tivemos experiências com Deus, mas deixamos de aprender muitas coisas. E algumas coisas nós vamos tendo algumas dificuldades de explicar. E sobre a definição do Evangelho, eu tive dificuldade no início de compreender algumas coisas. E a primeira coisa que eu tive que entender e carregar isso por todos os dias da minha vida é que todos nós morremos. A única certeza que eu tenho na minha vida, e essa certeza eu carrego ela todos os dias, é que eu vou morrer. É a única certeza que eu tenho. Hoje já morreram mais de 200 mil pessoas no mundo. A fila da morte está andando. Eu vou morrer. Eu posso morrer hoje. Eu posso morrer amanhã de manhã. Eu estou na fila e a minha senha está sendo chamada a todo momento. A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. E por isso eu não tenho medo da morte. A única coisa que eu falo com Deus é como eu quero morrer. Eu falo: Deus, não me leva por download lento não. Quando o Senhor for me levar, seja vapt, foi. Que morrer devagar deve ser ruim, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, tenho uma notícia para te dar nesta noite. Você vai morrer. Você querendo ou não,
Você está na fila da morte, e essa fila anda, essa fila está andando. Hoje mais de 200 mil já foram, ontem mais 200 mil, de ontem mais de 200 mil, amanhã vai mais de 200 mil, e se sua senha estiver na vez, você vai. A morte, ela é certa. A morte não escolhe cor, a morte não escolhe idade, a morte não escolhe sexo. A morte não escolhe careca ou cabeludo. A morte não escolhe escolaridade. A morte não escolhe formação. A morte, ela não escolhe projetos. A morte não escolhe quem tem mais projeto ou quem tem menos projeto. Ela simplesmente vem. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. A morte não é o fim. A morte não significa fim. O que é a morte? A morte é a separação. A separação do corpo, da alma e do espírito. Nós somos tricotomistas. Nós acreditamos em corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o corpo volta para a terra. E agora vai ter vida como terra. Vira adubo. O cemitério é um dos lugares mais bonitos. Tem flores, irmãos, nasce flores, nasce gramado, nasce tudo, porque é uma terra adubada. O corpo volta para a terra. O espírito retorna para Deus. E a alma, como a Bíblia diz, segue-se o juízo. E a Bíblia diz que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus e sermos julgados pelas nossas obras. Só que existe um povo e uma nação que vão estar justificados pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, porque eles carregam a marca do Cordeiro de Deus, que é a marca de Jesus Cristo, é a marca do Santo de Israel, é a marca daquele que um dia se fez carne, habitou no nosso meio, cresceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, se assentou à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. E eis que um dia esse Cristo vai justificar aqueles que têm a marca do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Eu vou me encontrar com a morte. E a Bíblia diz, Jesus fala numa parábola: ó tolo, não sabes tu que ainda hoje tomarei a tua alma? Aleluia. É a única certeza que eu tenho, é a morte. Só que a Bíblia diz que os meus pecados, eles me condenam. E que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz: pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem pecou, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e fomos destituídos da presença de Deus. Nós perdemos direito por conta do pecado. Mas sabe o que Deus fez? Deus fez um plano chamado plano de salvação. Deus elaborou um plano, Deus fez um plano. E o que era esse plano? Deus preparou o Cordeiro dele, o Filho dele, para morrer no nosso lugar, aleluia, para limpar e para comprar a nossa alma de volta para ele, para pagar o preço do nosso pecado. Porque se eu morresse pelas minhas transgressões, e se eu morresse por conta dos meus pecados, eu estaria condenado ao inferno. A condenação para aqueles que pecaram é o inferno, é a morte eterna. Isso é uma realidade, isso não é uma fábula, isso não é uma história de carochinha, isso não é um conto, e isso não faz parte da mitologia grega.
A Bíblia ela me diz que se eu morrer hoje e não estiver com a marca do Cordeiro, o meu destino é o inferno. Eu vou morrer. Só que Deus preparou um plano. E esse plano é o plano de salvação, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que por conta do amor de Deus, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por conta desse amor, por conta do amor de Deus, o que ele fez? O que Deus fez? A Bíblia vai dizer ainda: pois no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Deus mandou o Filho dele, aleluia, para morrer no meu lugar e no seu lugar, para pagar os nossos pecados. Por quê? Porque eu não tinha condições de pagar o preço da salvação. Eu não tinha condições. Se eu morresse pelos meus esforços, eu seria condenado, irmão Maurício. Mas Deus mandou um Cordeiro imaculado para marcar a nossa história. E tudo isso por conta do amor de Deus. Sabe qual é a maior mentira do diabo? É a que ninguém te ama. Talvez você tenha escutado isso na sua vida, ou você tenha falado isso. Se eu fosse escutar aqui o pastor Saulo, ele iria dizer quantas pessoas chegou para ele dizer: pastor, ninguém me ama, ninguém me ama. Isso é a maior mentira do diabo, pois a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: Deus, ele te amou primeiro e marcou esta história com um plano de salvação. Diga: você vai morrer, mas através de Cristo você viverá. Diga para ele assim: aquele que crê em mim não morre, mas passa desta vida para outra. Glória a Deus. A morte ela pode tentar entrar na nossa história, mas nós não vamos morrer, nós vamos passar desta vida para outra. Esse é o plano de Deus. Nós fomos condenados. A minha oração não pode pagar a minha salvação. O meu jejum não pode pagar a minha salvação. A minha oração me coloca em comunhão com Deus. O meu jejum me fortalece, enfraquece a minha carne, fortalece o meu espírito. A minha leitura bíblica me dá conhecimento acerca de Deus. Mas somente o sacrifício de Jesus Cristo, um único, eterno e perfeito sacrifício, me leva à vida eterna. Porque o plano de Deus é perfeito. E Ele fez isso por mim. Ele me tirou da fila da morte. Ele me tirou da fila da condenação eterna. E me deu o direito de ser chamado Filho de Deus. E me fez uma promessa. A promessa de que eu passaria desta vida para outra. A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta não passar para a vida eterna? Então esse foi o plano de Deus. Se Deus não fizesse mais nada por mim, eu já estaria feliz. Paulo fala assim: se você tiver o que comer e o que vestir, sinta-se por satisfeito. Porque o que Deus tem de compromisso com a gente é a salvação. A Bíblia diz: Deus não tarda, mas espera que todos sejam salvos. O que Deus espera é a nossa salvação, e este é o projeto de Deus.
Algumas pessoas dizem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Não é demais e não são todas. A Bíblia diz: e estas coisas vos serão, estas, mencionadas no texto. A Bíblia vai dizer: porque andais ansiosos pelo que é de comer, pelo que é de vestir, ou que pelo há de beber? Por um acaso não sois vós mais importantes do que os pássaros, que não semeiem, porém todos os dias têm o que comer? Pois nem Salomão se vestiu como os lírios. E mais da frente vai dizer: pois buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas: o que comer, o que vestir, o que beber. É por isso que Paulo vai falar: se você tiver o que vestir, o que beber, sinta-se por satisfeito. Então Deus fez isso por mim, e Deus fez isso por você. Deus colocou na sua vida uma marca, e essa marca tem nome, que é a marca da salvação. E quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando um plano, que é o plano de Deus. E o plano de Deus é marcante na minha vida, e é eficiente na minha vida, porque ele me gera experiências com Deus. Não existe uma marca de salvação sem experiências com Deus. Deus já marcou a sua vida de alguma forma. Deus já tocou em você de alguma forma. Deus já falou com você de alguma forma. Deus já provou a existência dele para você de alguma forma. O sobrenatural de Deus já aconteceu na sua vida de alguma forma. Eu tenho certeza que a evidência de Deus sobre as nossas vidas, ela já aconteceu, meu irmão David. Deus já falou comigo. Deus já tocou em mim. Deus já preencheu o vazio que existia dentro de mim. Deus já derramou sobre mim do Espírito Santo dele. Deus já manifestou na minha vida através dos dons que foram distribuídos para a igreja. Deus já fez o sobrenatural acontecer na sua vida de alguma forma. De alguma forma Deus, aleluia, já se manifestou na sua vida, para te dar evidências de que Ele é verdadeiro. Vocês estão me entendendo ou não? Se Deus já manifestou na sua vida de alguma forma, dê um glória a Deus aí. Dê um glória mais forte, diga assim comigo: Deus já se manifestou na minha vida. Diga aí, diga: Deus já manifestou na minha vida. Deus, Ele já se manifestou na minha vida. Eu já senti, pastor Saulo, a presença de Deus. Eu já senti Deus caminhando comigo. Eu já senti Deus me dando as mãos quando eu mais precisei. Eu já senti, aleluia, a glória de Deus se manifestando na minha vida e dizendo: eu estou contigo. Isso, aleluia, é a palavra dele que também diz: eis que estarei convosco todos os dias. E Ele fez tudo isso na minha vida. E Ele me deu experiências para que eu tivesse verdade em meus lábios para falar sobre o plano de Deus. Sabe por que Deus fez isso nas nossas vidas? Para que nós nos tornássemos testemunhas de Deus, testemunha do poder de Deus. Sabe por que Deus se manifesta na sua vida? É para que você seja testemunha e testemunhe sobre esse Deus santo e poderoso. Você tem evidências na sua vida do poder de Deus. Por que Deus faz milagres? Deus faz milagres na sua vida não é porque você merece. Deus fez milagre na minha vida não é porque eu merecia. É porque o testemunho do meu milagre pode alcançar vidas. Uma vez eu vim pregar aqui, o pastor Saulo vai se lembrar, naquele dia tinham roubado meu carro. Meu carro era um X35, irmão. Carro de quase 80 mil reais, que Deus abençoou a minha vida. E roubaram, tomaram de assalto. Quando eu cheguei no local que assaltaram,
Eu falei, Deus me deu, e se Ele quis levar, Ele leve. Se Deus deixou levar, é porque Ele quis. E deixei. Irmão Maurício é testemunha disso. 3 meses depois eu recebi um telefonema, dizendo que haviam achado meu carro. E Deus havia me devolvido meu carro por promessa. Não era porque eu merecia, não. Era porque Deus queria provar para algumas pessoas a existência e a veracidade dEle. Sabe por que Deus faz milagre nas nossas vidas? Para as pessoas verem que Deus é verdadeiro. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, é porque através desses milagres a evidência da verdadeira palavra de Deus vai ser manifestada. Sabe por que Deus não me deu um cabeludo assim? Nem nós. Porque uma hora Ele faz um milagre e o cabelo cresce. E as pessoas vão acreditar no poder de Deus. Então Deus tem marcado a sua história com milagres, para as pessoas acreditarem no poder de Deus. Levanta a mãozinha assim. Diga assim comigo: Deus faz milagres na minha vida, para aqueles que estão à minha volta possa acreditar cada dia mais no Deus que eu sirvo. É por isso que Deus faz milagres na sua vida. Agora, por que Deus faz tudo isso? Para que eu possa testemunhar, falar para alguém do poder de Deus. E quando Paulo fala que ele se sente obrigado a falar de Cristo, ele está dizendo com dinheiro ou sem dinheiro, com luta ou sem luta, com amor ou sem amor, com dificuldade ou sem dificuldade, eu vou falar do amor de Deus, e eu vou pregar o Evangelho, porque o que Ele fez na minha vida, eu não posso negar. Eu não posso negar o que Ele fez na minha vida, eu não posso negar o que Ele fez na minha história, e Deus fez para que eu pudesse testemunhar, para que eu pudesse chegar para algumas pessoas e dizer: você quer que eu te fale o que Deus fez na minha vida? O que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. E o Deus que está mudando a minha história, Ele também pode mudar a sua história. O Deus que faz milagres na minha saúde, pode fazer milagres na sua saúde. O Deus que faz milagre no meu casamento, pode fazer milagres no seu casamento. O Deus que faz milagre na minha casa, pode fazer milagres, aleluia, na sua casa. Porque Ele é Deus, Ele é vivo, Ele é santo, Ele é poderoso, aleluia. E Ele é verdadeiro. E Deus começa então, Ele faz um plano, Ele marca a história, Ele marca a sua história, Ele marca a sua vida. E o que Ele espera de você agora? Ele espera que você testemunhe. Ele faz coisas na vida de mulheres casadas, para o marido ser ganho por conta do testemunho. É isso que a Bíblia diz. Ele faz coisas na vida de homens, para que os outros olhem e falem: quem fez isso na sua vida? E você fale: foi Deus. E as pessoas digam: eu quero servir a este Deus. O mesmo Paulo que diz que se sentia na obrigação de pregar o Evangelho, ele vai falar que Cristo nos fez ministros do Evangelho. Ele nos fez ministros, para nós, a igreja, anunciar o Evangelho de Deus, as boas novas de Cristo, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele te chamou. E sabe por que algumas coisas começam a parar de acontecer? Porque você para. O milagre, eles vão acompanhar aqueles que acreditam. O milagre acompanha aqueles que acreditam. E sabe por que o milagre às vezes deixa de acontecer nas nossas vidas? Porque nós deixamos de acreditar.
E quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de falar, porque nós falamos somente daquilo que nós acreditamos. É verdade ou não é? Diga para o irmão que está do seu lado, diga: você só fala daquilo que você acredita. Nós só falamos daquilo que nós acreditamos. E muitas pessoas estão deixando de falar de Cristo porque está deixando de acreditar. Tem gente falando mais da Rinodê do que de Cristo. Tem gente falando mais da Herbalife do que de Cristo. Tem gente falando mais da Tupperware do que de Cristo. Tem gente falando mais do João de Deus do que de Cristo. Porque nós só falamos daquilo que nós acreditamos. Deus quer mudar a sua história, mas você precisa tomar posse daquilo que Jesus preparou para você. E se nós somos resultados de um milagre, o milagre só vai continuar acontecendo se nós continuarmos sendo instrumentos de Cristo, sendo mensageiros da palavra verdadeira, do evangelho verdadeiro, que não é um evangelho de barganha, não é um evangelho de troca, não é um evangelho de proposta apenas de mudança de vida, mas é o evangelho da salvação, é o evangelho, aleluia, de remissão dos nossos pecados, para que um dia nós venhamos nos apresentar diante de Deus com a nossa vida pura e as nossas mãos, aleluia, cheias de coisas a apresentar para Deus. Você é um instrumento de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um mensageiro de Deus, você é um embaixador do reino de Deus. Nós somos a coluna da verdade, a igreja é a coluna da verdade, e se a igreja se calar, as pedras, elas vão falar, elas vão clamar, mas nós vamos padecer. Cristo precisa ser uma verdade na sua vida. E eu não preciso ficar dependente de missionários, de evangelistas para fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Tem gente procurando os outros para colocar aquilo que ele deveria estar fazendo. É você. Deus escolheu você para anunciar as boas novas do evangelho. O evangelho da salvação. O evangelho que salva, que liberta, que purifica, que transforma, que traz paz, que muda a nossa história. Ele quer mudar a sua história. Fica de pé neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o evangelho de Jesus, irmãos. Esse é o evangelho de Jesus. Tem gente querendo ser iludida com coisas que não é o evangelho de Jesus. Tem gente, pastor Saulo, querendo fazer troca com Deus. Somos nós que precisamos dele. E o desejo dele é que todos sejam salvos. E se você falar de Jesus, você vai estar evangelizando. Eu evangelizo dentro da minha casa, eu evangelizo para os meus vizinhos, eu evangelizo em outras cidades, como eu evangelizo em outros países. Mas isso só começou porque eu comecei a acreditar na verdade de Jesus Cristo. Você é um instrumento de Deus, e Deus te chamou com um propósito. Tem vidas que só vão ser alcançadas por conta da sua vida, por conta da sua voz. Existem pessoas que vão ser alcançadas só se você falar. Se você se calar, vidas vão se perder. O evangelho não vai alcançar a proporção que ele deveria alcançar. Às vezes nós achamos que outras pessoas precisam vir evangelizar dentro da nossa casa. Tem lares se perdendo com pessoas dentro da igreja.
Essas são verdades, porque a igreja tem se calado e deixado de falar do amor de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você tem uma responsabilidade, e um dia Deus vai cobrar essa responsabilidade de você. A responsabilidade de anunciar o Evangelho. Levanta sua mãozinha assim. Nós vamos orar já. Diga assim comigo: Deus me chamou e me escolheu. E eu tenho uma responsabilidade no reino de Deus, porque Ele me constituiu ministro do Evangelho e propagador das boas novas do reino de Deus. Diga: eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus. Soberano Deus, amado Pai, Senhor Jesus, nesta noite eu quero te apresentar, Senhor, a tua igreja, quero te apresentar o teu povo, quero te apresentar, Senhor, as vidas que aqui dentro estão, porque eu creio, Senhor, que o Senhor preparou um plano. Esse plano está escrito na história, esse plano foi realizado com sucesso. O teu filho, Senhor, o Senhor entregou para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos justificados do nosso pecado e agraciados pela salvação. Deus, nessa noite então, Senhor, eu venho te pedir que os mensageiros que o Senhor tem preparado aqui dentro, abra a boca, Senhor, e proclame o seu Evangelho, falando do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua benignidade, e que a tua glória possa se manifestar para a salvação daqueles que o Senhor tem colocado em nossa geração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e as palmas exaltem o nome de Jesus. Glória a Deus.